Então, pessoal, bom dia. Vou começar aqui, então. Bem-vindos, né, todos e todas. Meu nome é Fernanda Januzzi, sou Head de Marketing da Concert Technologies e hoje estamos aqui para mais um webinar do Power Trends, o nosso canal de conteúdo exclusivo. O tema dessa vez é Data Driven Utility, a concessionária do futuro. O Brasil e o mundo estão passando por diversos desafios que têm afetado praticamente todos os setores da economia. As demandas por governança ambiental, social e corporativa, associadas às necessidades de digitalização, descarbonização, descentralização, exigem da sociedade reações rápidas em busca de soluções e respostas. No setor elétrico, um dos principais questionamentos é como equilibrar a convivência entre os recursos energéticos distribuídos, que são fundamentais na descarbonização, e a manutenção da qualidade e eficiência operacional de seus players. Por isso, hoje, traremos aqui uma abordagem disruptiva para o cenário do setor, passando tanto pelos desafios da regulação, quanto pelas tendências e tecnologias que foram discutidas na última edição da Distributech International e que podem ser aplicadas para melhorar a eficiência operacional sem a necessidade de investimentos significativos, mas que são capazes de realizar uma transformação digital nas concessionárias. Para falar sobre esses temas, teremos hoje dois apresentadores. O Petrônio Spayer, diretor de operações da Concert, com experiência de mais de 30 anos em projetos envolvendo escada, sistemas críticos para a área de energia e projetos de P&D. Graduado em engenharia de Eletrônica e Telecomunicações pela PUC Minas, especialista em Ciência da Computação pelo FMG, certificação PMP, MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. E Sávio Ricardo Muniz, gerente corporativo da Automação e Telecomunicações da Energisa, formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, mestrado em Engenharia de Produção e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal da Paraíba, membro do Conselho Diretor da UTC-AL. Desejo a todos um excelente evento e agradeço aí a disponibilidade do Petrônio e do Sávio. Antes de começarmos, faço um lembrete que as perguntas podem ser feitas bastando acessar a barra com esse mesmo nome aí no menu do aplicativo que está em sua tela, e vocês podem fazer durante todo o evento, que ao final a gente vai ter um momento dedicado no qual os apresentadores vão poder responder vocês. Caso a gente não consiga fazer alguma resposta no momento, a gente manda por e-mail posteriormente, tá? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e que tenhamos um excelente evento. Agora, Petrônia, é com você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Sávio. Bom dia a todos que estão aqui participando do nosso webinar. Que todos estejam bem de saúde. Estamos aqui para fazer um desafio de vislumbrar o futuro, né? Não somos futurólogos, mas é importante a gente olhar para frente, porque é imaginando o futuro que fazemos com que ele aconteça. Então, vou começar a falar como a Fernanda disse, da Distributech de 2022, que depois de 2 anos e meio, né, e com um adiamento ainda, porque era para ser em janeiro, foi feito agora em maio, e lá sempre tem esse viés de olhar para frente, né, de olhar quais são as novas tecnologias, o que está acontecendo no mundo. Então, a Distributech, com certeza, é a conferência mais importante na área de tecnologia para o setor elétrico, com grande participação das concessionárias de todo o mundo e sempre também com uma participação muito importante de uma delegação brasileira. Então, lá sempre está presente várias concessionárias do Brasil também. E sempre estão apresentando os temas mais relevantes do momento, contando com o que vai acontecer no futuro e o que precisamos, então, de fazer, na realidade, para fazer esse futuro acontecer. Nesse ano, foram apresentados vários temas, né, como está aqui no slide, temas que são já repetitivos, assim, porque são temas importantes mesmo, que é gestão de ativos, segurança cibernética, a automação da distribuição, esses já são mais tradicionais, né? Mas temos também, ao mesmo tempo, os que estão aí na descarbonização, com os veículos elétricos, os storage,
né, os sistemas de gestão de recursos distribuídos, né, os DERMs, renováveis, smart cities, IoT, quer dizer, então a gente dá realmente um foco muito importante na digitalização, na descarbonização e na descentralização, né? Até um dos itens aqui que foi apresentado também são tecnologias de borda, né? O que você põe na rede para poder melhorar a performance. Então, logicamente, todos são orientados para esses 3Ds, que já foi citado aí pela Fernanda, mas quando a gente olha, né, eu principalmente como um representante de uma empresa de tecnologia, a gente vê que um tema perpassa todos horizontalmente, que é a utilização de dados para o desenvolvimento de analíticos, né, e melhoria da eficiência operacional, e casos de uso utilizando também uma tecnologia de ponta de inteligência artificial. Quer dizer, isso que representa realmente a transformação digital das empresas. Utilização inteligente dos dados. É isso que chamamos, então, de Data Driving Digital Utilities, que, na nossa visão, é o caminho para o futuro. Aqui tem um gráfico bem interessante que mostra, tanto num ramo aqui, a complexidade técnica e no outro eixo, o potencial de fornecer valor para os negócios. A gente vê, então, que começa esse tratamento de dados, gerenciamento de dados na utilities, logicamente, com o dado bruto sendo coletado. Depois passamos aí, ou temos de passar, né? Nem sempre isso está acontecendo, mas temos de passar para um dado que seja mais confiável. Né? Depois você faz uma curadoria, identifica o que é importante para você, para poder gerar os analíticos, né? E saber o que está acontecendo. Aí, pondo um pouco mais de inteligência, a gente vai fazer análises para gerar diagnósticos, né? Por que isso está acontecendo. Depois, a gente tem um nível acima ainda, que são analíticos para predição, quer dizer, o que é que vai acontecer, quando, até o top aí, né, que seria o que é que nós vamos fazer, né, para ou prevenir um problema, né, ou aumentar a eficiência da operação. Então, eu acho que é o seguinte, olhando para isso aqui, o que a gente tem, né, de visão de futuro de uma digital utility seria o quê? Seria algo como uma operação autônoma. Né? Hoje nós temos aí já quase comercialmente carros autônomos, o que era considerado praticamente impossível há um tempo atrás. Mas está aí, já acontecendo, daqui a pouco vai estar comercial, né? A Tesla já tem aí até coisas que podem ser utilizadas como autônomos, apesar de ter problemas de legislação. Mas como que nós estamos? Qual que é o caminho a ser percorrido para realmente a gente conseguir ali o ápice desse, né, nosso caminho aqui até chegar onde que a gente realmente pode ter uma operação eficiente? Se não for autônoma, pelo menos mais eficiente. A sua situação atual não é tão simples, né? Nós temos basicamente, isso a gente vê em praticamente todas as concessionárias ainda, silos de dados, né? Então, esse é o maior problema, que você tem tudo em múltiplos repositórios, com várias ferramentas de visualização, várias máquinas diferentes de analíticos, modelos diferentes, dados sem contexto. O que praticamente torna muito difícil de ter insights que são, né, horizontais nesse tipo. Você tem ali, né, os bloquinhos separados, cada um com um dono do dado. Né? Você tem lá a parte de medição que não interage, por exemplo, com a operação. Né? Poderia estar ali dando um insight para a operação na hora que você tem, por exemplo, uma queda de energia em um determinado lugar e que o AMI já identificou.
Isso é raro de você ver ainda nas operações das utilities, principalmente no Brasil. Então, e o dado em si? Quer dizer, vários dados são coletados. Como a Fernanda disse, eu tenho 30 anos de estar trabalhando em automação, né, na área de energia. E a gente sempre teve dados históricos aí guardados, nunca, na realidade, usados quase para nada. Quando tivesse um problema mais grave, que tinha alguma coisa, você ia lá e analisava. Mas, dado que é guardado e que não é usado, né, a gente fica com esse problema, porque na hora que você quer usar, ele simplesmente não tem qualidade suficiente. A semântica não é conhecida. Então, para fazer qualquer analítico de dados, gastamos mais tempo na higienização dos dados do que propriamente nos algoritmos que nos vai gerar valor para a empresa. Então, esse é o nosso status quo, né? Precisamos de melhorar essa parte aqui, tanto da parte de interoperabilidade entre os sistemas, para disponibilizar o dado corporativamente, quanto na qualidade dos dados que são disponibilizados. Aqui eu vou passar aqui uma figura que representa o que você deveria ter aqui de gestão de dados numa utility. Esse slide, na realidade, foi apresentado pela Pacific Gas and Electric na Distributec. Eu achei muito interessante porque realmente mostra todos os pilares, né, necessários para um bom gerenciamento de dados e para suportar decisões e processos orientados a dados, quer dizer, data driven. Então, cada empresa precisa definir qual a sua maturidade e fazer o seu roadmap. Isso, para vocês terem ideia, quer dizer, isso aí é um programa que da Pacific Gas and Electric lá, PGE, já tem 3 anos que eles estão trabalhando. Mas eu acredito que, na realidade, você tem uns fast tracks aqui, né? Você tem formas de trabalhar os dados já imediatamente, antes de estar com todos esses pilares aí funcionando, né, maravilhosamente. Então, vou dar uma visão aqui que quais são os pontos fundamentais para que realmente a gente já possa ter um mínimo, né, de início desse caminho. Quer dizer, então é uma boa notícia. A boa notícia é que existe a possibilidade de começar a tirar proveito dos dados existentes se começarmos a trabalhar com esses 2 pontos fundamentais. Um é um barramento de microserviços, que é isso, né? Isso aí é para permitir a interoperabilidade. Então, você cria um ambiente onde os dados são acessados via microserviços, de forma totalmente desacoplada, que facilita a troca de sistemas e adaptação dos sistemas, trazendo a informação da fonte de dados confiável e de qualidade, sem precisar de criar um complexo data warehouse. Então, você cria um ambiente onde você vai estar ali com o dado sendo publicado, ou você pede um dado, ele é publicado e quem está precisando do dado vai receber ele dentro da semântica, né, que aí é o segundo ponto, que ele solicita, quer dizer, ter uma semântica padronizada. Né? O que é isso? É você usar um padrão de indústria para definição da semântica. Né? Isso aí é o Common Information Model, é um padrão de anos aí, definidos aí na IEC, que define, então, praticamente todos os dados que são utilizados numa utility. E para cada utility, ela pode definir né, a gente chama de perfil que ela vai utilizar. Então, não precisa de usar todo o modelo, mas você pode fazer o recorte que você achar necessário. Com isso você tem, então, né, um dado que você sabe o que ele significa e consegue acessar os dados existentes da sua corporação. Né? Não é para não fazer o programa de gestão de governança de dados mais abrangente, mas é para já começar a tirar proveito dos dados que você já tem.
A Concert, né, já trabalha com uma arquitetura para atender essas demandas, permitindo, então, essa interoperabilidade. Aqui é um exemplo, uma arquitetura conceitual, né, onde a gente define, então, o barramento microserviços. Atualmente, a gente usa o Kafka para poder ser esse barramento. E o Common Information Model, né? Aí a gente adapta o Common Information Model para os profiles das concessionárias que a gente trabalha. Já temos isso instalado em algumas concessionárias brasileiras. Né? O que a gente vê nessa arquitetura? Basicamente, então, é o barramento propriamente, conectado a todos os sistemas operacionais da concessionária. Então, você vai ver o ADMS, o OMS, uma parte de análise de rede. Né? Você pode ter aqui um gêmeo digital sendo com um modelamento, né? Um sistema ali para poder manter o gêmeo digital da rede elétrica concentrado num determinado lugar. O SCADA, EMS, né, o DTS, o Dispatch Train System, AMI, DERMS, né, a parte também aqui que a gente ainda no Brasil ainda não tem muito pouco, que é o de resposta à demanda. Podemos ter também um adaptador ali para serviços de terceiros, que nos Estados Unidos tem já essa prática de ter o agregador, né, que controle massas tanto de recursos distribuídos quanto de resposta à demanda, que não fazem parte do... Não está dentro da engenharia da concessionária, sim, é um serviço fornecido por terceiros. Então, e, logicamente, conversando essa parte segregada, né, através do uma DMZ, para garantir a segurança cibernética, e conversando, então, com os sistemas corporativos, né, porque alguns dos analíticos nós vamos precisar de dados do ERP, ou da parte de consumidores, ou gestão de ativos e GIS, que estariam fora dessa arquitetura aí. Então, isso é uma ideia prática de como você pode já implementar, e não precisa de ser de uma vez só, né? Um ambiente onde você consegue, então, chegar, né, no topo daquela, né, do gráfico ali que eu mostrei, que é a utilização de inteligência artificial para resolver os problemas prementes. E isso tudo, né, numa camada superior ali, que está mostrando que é uma IHM única né, de manejo aí desse ambiente. Então, isso é uma arquitetura que a gente já tem aplicado em algumas concessionárias brasileiras. Então, é realmente um grande passo, e eu acho que esse aqui, a gente já quebra o nó dos silos e quebra o nó de não ter um dado com semântica conhecida. Com isso, conseguimos já aplicações de analíticos de dados, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de monitoramento de gestão de ativos, né? Você precisa de pegar dados do ativo que estão no ERP, né? Dados de placa. Você pode ir buscar o dado realmente da parte de monitoramento do ativo, né? Que não pode ser um sistema diferente lá, por exemplo, monitoramento de transformadores. Então, isso junta e você vai ter, então, uma manutenção preditiva e com diagnóstico, né, online do que é que tem que está acontecendo e, num segundo passo, né, definir o que fazer. Né? Por exemplo, baixar a carga daquele transformador porque ele está num limite. Então, algumas dessas aplicações aqui, tem várias outras, né, detecção de fraude, né, de furto de energia através de balanço de carga, forecast da parte de geração de energia dos recursos distribuídos, estimação de estado usando, né, dados, por exemplo, de medição fasorial. Então, isso tudo aí está num pacote que na minha visão, né, seria você atingir lá, num futuro, a operação autônoma, quer dizer, realmente fazer ações, né, autônomas, sem a participação humana,
para aumentar a eficiência da operação do sistema de distribuição. Não vou me alongar mais, a minha ideia básica era essa. Então, concluindo, que dado é ouro, e hoje estão praticamente desperdiçados, né? Então, vamos tratar esse ouro aí e realmente fazer com que ele gere valor no setor de energia elétrica, né? Para isso, é uma abordagem holística no gerenciamento de dados, quer dizer, então não é uma coisa única que vai resolver isso, mas se resolver os principais problemas, que são os dados com semântica conhecida e qualidade, ficarem disponíveis para toda a corporação. Os silos de dados não podem ser permitidos. Isso aí é uma mudança cultural drástica, eu sei, mas isso tende a acontecer para que realmente a gente consiga caminhar, né, nessa rota do futuro. E foco em dados, não tenho dúvida, é o caminho da transformação digital das utilities e seu futuro. Nós vamos ter aí o Sávio apresentando já esse caminho, né? Já de alguma forma a Energisa está percorrendo esse caminho, então ele vai nos mostrar aí o que está acontecendo. E o Sávio, eu acho que aqui eu já terminei e passo a palavra para você. Boa, Petrônio. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Só um segundo, gente. A Fernanda tem que... Fernanda, eu sei que... Ah, não, eu posso mudar aqui, sabe? Só um minuto. Opa, boa. Deu? Deu. Agora sou eu. Estão vendo já? Sim, a gente consegue ver sua tela já, Sávio. Então vamos lá, gente. Ainda no modo de apresentação. Coloca aqui no modo apresentação. Isso. Beleza? Podemos começar então. Vamos lá, gente. Como é que vocês estão se sentindo hoje? Eu acordei bem animado aqui para falar sobre esse tema, que é um tema que é um dos grandes trends hoje do momento, né? Então, quando eu vejo o Petrônio apresentando, isso aí já vai facilitar meu trabalho aqui já, né? Ele já deu um overview em tão pouco tempo de pontos muito relevantes que eu quero também compartilhar com vocês, muito na visão do usuário, porque o Grupo Energisa hoje tem uma estrutura e está se estruturando em relação a isso, eu vou mostrar, sobre tratamento de dados e tem grandes especialistas nessa função. Eu estou aqui um mero usuário que participa desse processo e eu vou trazer aqui alguns insights, alguns pontos de atenção e algumas contribuições, se assim for permitido por vocês. Então, bom dia para a Fernanda, bom dia, Petrônio, e bom dia a todos. Vocês conseguiram estar aqui, eu sei o esforço da agenda de muitos aqui, para participar desse instante de troca de conhecimento, né? Então, falando um pouquinho sobre a Energisa, para quem não conhece, mas só para a gente se posicionar, né? A Energisa hoje é um grande grupo brasileiro de 117 anos, né, de história, distribuído em todo o território nacional. A gente tem concessões no Acre, no norte do Acre, Tocantins, Mato Grosso do Sul. No Nordeste nós estamos em Sergipe, na Paraíba, no Sudeste também a gente está aqui na Zona Mineira, né, Zona da Mata Mineira, Cataguás, onde tudo começou, e aquela região, Nova Friburgo. No Oeste, Paulista, né, a gente tem aqui as concessões do Grupo Rede, onde hoje a Energisa também atua, e no Paraná também uma área de concessão. Fora isso, a gente tem linhas de transmissão, né, faz parte do nosso portfólio de negócio também, e além desse portfólio de negócio, o Grupo Energisa hoje conta com uma empresa chamada Reenergisa, que é responsável por tratamento de novas soluções energéticas, de serviços, né, tem uma fintech, ou seja, só para a gente se posicionar, a gente tem mais de 20 milhões de população atendida e 8,1 milhões de consumidores. Por aí a gente tira a nossa extensão, se falar de dados, o que a gente tem para poder utilizar a nosso favor, e é isso que a gente tem feito em relação a isso, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre quais são as tendências que a gente vê em relação ao setor elétrico, que caminham
nessa trilha do Data Drive, né? Então, o ESG, bem falado já sobre o Petrônio, chamou a atenção sobre os 3Ds, né? O processo de descarbonização, descentralização e de digitalização, é muito forte na Energisa também. Há algum tempo já a gente participando desse processo e o cliente mudou, né? Para o cliente hoje, o valor é muito além de custos da visão monetária. Está preocupado com como a Energisa está se posicionando em relação aos ambientes sociais, meio ambiente, como é a governança. Então, isso é muito importante para a Energisa hoje e é uma tendência realmente do setor. O Petrônio chamou a atenção dos 3Ds, hoje alguns autores já falam do 4D, né, que é o D da democratização, né, desse cenário. Então a gente fala alguns já se falam, além de 3, o 4D vindo aí nessa nova década sobre esse aspecto. Né. No processo de transição, o Petrônio também chamou a atenção e não é diferente, a gente também conjuga do mesmo pensamento, né, uma mudança, né, da nossa cadeia produtiva. A gente vê tecnologias despontando, por exemplo, do hidrogênio verde, dos veículos elétricos, que para alguns locais está se tornando cada vez mais real. Né? A gente tem a modernização do setor, como os avanços regulatórios e a abertura do mercado também, e faz parte dessa transição que a indústria 4.0 tem passado, e as utilidades de energia não ficam fora disso. Nesse processo de transição, a gente parte de um modelo que eu vou falar um pouco mais, unidirecional para bidirecional, e aí vem toda a bagagem, portfólio de tecnologias que assessoram isso. Né? A gente vai encontrar self-healing, vai encontrar IoT, bem falado e utilizado por muitos, né? AMI, enfim. E aí a gente sai do modelo de Enol, onde a concessionária operava uma rede, e passa para o modelo de ESOL, onde ela opera um sistema, um ecossistema, vamos chamar assim, né? Nesse sentido, eu trago uma apresentação, um slide que representa um pouco isso, né? Na parte superior, a gente vê o modelo tradicional das concessionárias, onde você tem um fluxo unidirecional, né? A distribuição da rede é passiva, e aí quando a gente fala de distribuição da rede passiva, a gente fala inclusive do cliente, né? O cliente recebendo informação, recebendo energia, há pouca interação, etc. A gente tem percebido que isso tem mudado, isso faz parte da evolução desse modelo de ESOL, né? Do outro lado, aqui mais embaixo, a gente vê agora a própria geração totalmente descentralizada e diversa. Você vê um operador da transmissão, né, que também vai operar nesse sistema de transmissão. E na última ponta aqui, o DSO, essa plataforma, esse ecossistema integrado, onde a gente está muito mais preocupado com essa integração com os recursos energéticos distribuídos, como é que a gente gerencia todas essas informações em tempo real. A gente está na década da conectividade, como é que a gente vai dar respostas aos nossos clientes, aos nossos usuários em relação a isso. Então, o tratamento, a velocidade dos dados, o armazenamento, o cuidado em relação aos dados é de suma importância para esse trabalho e para quando a gente pensa em alguma coisa em relação a futuro, né? E aí, quando a gente fala fazendo um link com o Distributec, eu trago aqui alguns highlights que a gente viu muito fortes e que a Energisa acredita também nesse sentido, que deve passar para os próximos anos. Um deles é o próprio ADMS ou essa estrutura de ESOL, né? A estrutura de ESOL, como eu acabei de explicar, ela exige uma plataforma integrada, né? A Concert apresentou um ecossistema que ela utiliza para esse modelo, para a partida desse modelo, mas existem modelos prontos também, integrados, né? Vendors que fazem esse tipo de integração, e a gente trouxe uma proposta aqui, ou que a gente viu na Distributec, né? Grandes fabricantes que também, ou fornecedores que se apoderam dessa plataforma e disponibilizam. Olha, nós temos sim uma plataforma que integra o SCADA, OMS, DERMS, OTS, e a nossa visão caminha para isso. O modelo de ESOL, nessa migração, caminha para uma plataforma integrada, onde você tem essa operação autônoma, otimizada. O Petrônio chamou muito bem a atenção, a operação autônoma é verdade, é uma característica forte desse novo modelo. A gente fala, não dá para falar a gente fala de automatização dos processos, a gente fala de resiliência da rede com self-healing, Voltvar e outras soluções na rede que vão trazer essa operação, otimização da rede, né? E o próprio gerenciamento dos recursos distribuídos.
onde o Dermis vem com uma plataforma acessória para poder fazer isso, né? Fazer esse controle que hoje realmente a gente não tem em função, no Brasil, né, especialmente, está iniciando isso em função da nossa matriz energética e do comportamento dos nossos clientes, né? Então, falando de detalhe um pouquinho mais do ADMS, só para quem não conhece, né, essa plataforma de partida, né, onde você tem o controle, a gerência dos sistemas de energia, a gerência dos sistemas de falha, o próprio supervisório na ponta. Hoje a gente tem tudo distribuído. A visão hoje é toda distribuída. Você tem dados que não se conversam. Aí o Petrônio falou sobre as questões de dados, e eu, como cliente, usuário desses dados, a gente passa por grandes problemas dos silos, de estruturas, de dados não estruturados, de problema de higienização. Meu time de escala que está aqui compartilhando comigo essa reunião sabe disso. A gente tem feito trabalho de higienização de dados, de alarmes na ponta para poder trabalhar esse dado. Não é fácil. E quando a gente encontra uma plataforma que não é integrada e é de vários vendors, isso dificulta mais ainda. Se a gente pensa no futuro, a gente caminha não só a Energisa, mas a gente vê os nossos colegas de concessionária e fornecedores sinalizando realmente que a centralização de uma única plataforma traz benefícios além desse trabalho de otimização de dados e utilização dos próprios dados, né, que essas plataformas podem gerar. Nesse sentido, a gente traz também, e foi muito forte o que a gente viu em relação às subestações digitais, trazendo uma contribuição em relação aos dados. Por que a gente faz esse link em relação ao Distributec? A gente tem muitas subestações digitalizadas. Eu acho que o Grupo Energisa hoje, quase 100% das subestações são digitalizadas, são quase 700 subestações totalmente digitalizadas. Só que a gente traz um conceito que vem estudando há pelo menos 3 anos, que é a digitalização da subestação. Com esse efeito da alta conectividade nas subestações, a gente tem notado, a fibra ótica ela já é presente há muitos anos, né? Não é novidade para ninguém aqui. A fibra ótica ela faz o papel de comunicação entre os equipamentos nas subestações. O barato que vem aqui com as subestações digitais é você passar a fazer isso agora com a proteção. É de arrepiar para muitos colegas de trabalho, especialmente o pessoal que trabalha com proteção, mas já tratar o dado agora em bit e byte. Isso chama atenção, isso é um modelo disruptivo, e a gente está à frente estudando sobre isso. O time de automação, o time do Jair está aqui com a gente, está trabalhando no modelo de subestação digital. E isso muda completamente o conceito de otimização de dados, o conceito de armazenamento de dados, de monitoramento, de operação. Então, é uma experiência que a gente vai viver e a gente aposta muito porque traz grandes benefícios além do aspecto de operação e de visão futura. Então, a gente encontrou várias aplicações da Distributec, vários fornecedores aplicando e desenhando soluções de subestações digitais quando a gente olha nesse mundo digital, né? E é importante a gente se posicionar em relação a isso. Outro ponto que eu quero destacar aqui é um conceito que foi solidificado. A gente trouxe da Distributec esse Data Driven Power Grid, já é colocado, a própria Intel trouxe essa apresentação para a gente, que nos chamou muita atenção. O que é core, do lado esquerdo aqui, o que é core hoje, né, nos modelos. Então, ele coloca o ADMS como um status de hoje já, o MDS, o GIS, todas as plataformas que são integradas num data center e coloca para a ponta, né, para o serviço de edge, computer, soluções para tratamento de dados. Então, é importante a gente coletar esses dados, trabalhar esses dados para trazer benefício e se apoderar, falando do poder e do ouro que o Petrônio destacou, desses dados. Então, assim, todas as plataformas inteligentes, toda a visão inteligente do futuro passa para o modelo que coloca o dado como elemento central da decisão do negócio. Então, assim, isso chamou bastante atenção e a gente tem um estudo com a Intel trabalhando para desenhar esse modelo de futuro. Existem ainda barreiras a ser vencidas nessa discussão. A gente fala sobre questões de segurança, questões de cloudificação, etc. Temas que para a rede operativa, a rede de crítica do negócio é novo sim, pelo menos para nós, há 4 anos. A rede de TI já trabalha com isso há muitos anos, mas para a rede de crítica, com essa convergência das redes operativas de TI, isso passa cada vez mais a ser discutido e é importante a nossa participação nesse desenho, né? Então, já te falando de dados, assim, para falar uma abordagem maior sobre dados, eu vou fazer uns parafraseamentos aqui, pedir licença aqui a visão poética do Renato Russo, quando ele coloca que o futuro não é mais como era antigamente. E é verdade. E esse futuro, a velocidade que as coisas estão acontecendo,
A gente trabalhava com subestação digitalizada e achava que SC 1850 era a visão de futuro. A gente já vê que não é isso, e o futuro já está sendo desconstruído à velocidade dos dados, à velocidade dessa transformação digital. Então, se temos dados, vamos olhar para os dados. É o que o Jim comenta, o CEO do Netscape, também interessante, né? Então, já que a gente tem dado, a gente tem muito dado rolando aí. O Yuval Harari, né? Vocês conhecem bem, autor de vários best-sellers, um deles Homo Deus, enfim, Homo Sapiens. Ele fala que os algoritmos da Google, do Facebook, sabem não apenas como você se sente, mas também sabem mais de 1 milhão de coisas que você nem tem nem sabe que a seu respeito, e você mal suspeita sobre isso. Então, assim, é muita informação. E quando eu saio um pouquinho desse conceito de dados técnicos para dados pessoais, a gente passa para o conceito do LGPD, a gente passa de como vou usar essas informações dos meus clientes para fazer a monetização. É um dado que as concessionárias se preocupam bastante, como eu posso utilizar essas informações dos clientes com toda a segurança, com toda a proteção de dados, etc., com a legitimidade da proteção deles, para fazer sentido e ao negócio. Então, eu achei interessante essa frase do Harari, que traz muito essa nossa visão enquanto concessionária do futuro. E falando em futuro, o Ricardo Capra, que é um especialista de dados no Brasil e, enfim, no mundo, ele fala que o futuro, inevitavelmente, se tornará cada vez mais analítico. Foi parte do que o Petrônio bem apontou na sua exposição anterior. E aí, o que a Energisa tem feito em relação a isso, né? Então, assim, quais as tendências, né, que a gente está trabalhando? Então, existem novas tendências ou habilitadores sobre isso. Então, a gente vê a ascensão de meios de comunicação que podem gerar mais complicação para a gente, talvez, mais problema para a sanitização, higienização de dados, porque se a gente está na década da alta conectividade, todo mundo está conectado, todos estão conectados, agora todos os IEDs, todos os devices têm que se comunicar. Né? A IoT é uma palavrinha que já ficou comum, todo mundo fala sobre a IoT. Então, a gente está falando que vai ter milhões, bilhões de dados sendo gerados e como a gente pode monetizar. O Petrônio chamou a atenção sobre o que é que faz sentido, o que é crítico para a concessionária, para a gente tratar isso. Então, a gente comenta sobre isso, a importância desse volume de dados que vai ser gerados e, assim, o que a gente percebe é que o problema do negócio não está bem resolvido também, só aproveitando a pegada que o Petrônio trouxe sobre os problemas, assim, a gente percebe que tem muito dado, muita informação, tem sim um trabalho de higienização, tem um trabalho de estruturação que a gente tem feito, mas a gente sente também que eu, como lado do negócio, sinto que a pergunta problema do negócio, ela precisa ser mais explorada. A gente sente que essa pergunta, tudo parte dessa pergunta do negócio, para poder os especialistas, analistas, engenheiros de dados trabalharem na contribuição com a gente, né? E aí vem os algoritmos cognitivos, machine learning, deep learning, inteligência artificial, nada novo que a gente tem tratando há muito tempo, alguns já estão trabalhando há alguns anos aqui sobre isso, mas para a rede operativa, para trazer isso para benefício das empresas, isso é relativamente novo, né? IoT, Digital Twins, metaverso, trago o metaverso aqui como um conceito aparentemente novo, assim, de 2 anos, mas que as concessionárias e as utilities e os negócios estão começando a se preocupar e verificar que tipo de oportunidade a gente tem em relação a isso, né? Se o nosso cliente caminha para o universo metaverso, a gente tem que estar onde o nosso cliente está. Então, a Energisa também se preocupa em relação a isso e está ligada nessa energia também, tá bom? Acho que a gente está caminhando aqui para o final. O que é que a gente tem feito, então? Lá em junho de 2021, fez aproximadamente um ano, foi criado a Energisa Digital Labs, que é um espaço da Energisa, fica no Rio de Janeiro, né, mas com especialistas distribuídos em todo o Brasil, para trabalhar como inteligência artificial, tratamento de dados avançados e traduzir exatamente isso, qual a dor do negócio que pode ser trabalhada e otimizada e você, de repente, monetizar e valorar esse dado bruto, ou seja, aplicar realmente esse dado em conhecimento, né? Gerir esse conhecimento que antes não era utilizado. E aí a gente tem as diversas
técnicas avançadas que são utilizadas dentro do grupo Energia e estão sendo exploradas. Partindo da inteligência artificial, a gente tem chatbots, tem processamentos de linguagem natural. Em relação ao machine learning, a gente tem segmentação dos clientes, riscos de score de clientes, detecção de fraude, né, prevenção e previsão de demanda. Deep Learning chega de reconhecimento de imagem, reconhecimento de vídeo, reconhecimento de voz. São todas técnicas utilizadas por esse grande grupo de especialistas que nos apoiam na construção do negócio, que eu vou mostrar daqui a pouco, 2 cases que são fruto desse trabalho, são fruto dessa discussão de tratamento de dados utilizando uma dessas técnicas aplicadas. Falando dos cases, então abro o primeiro case. Esse case é um case aplicado a transformadores de força, nós temos vários transformadores de força no grupo, e aí a função problema é o monitoramento desses trafos. Né? Esses trafos são o principal ativo do grupo, o mais caro dos ativos do grupo. Então, a saúde desses equipamentos, eles traduzem para nós o momento correto de fazer a intervenção. Disponibilizar equipe, disponibilizar equipamento. Então, assim, existe um monitoramento hoje desses dados que é tratado a partir de um dashboard e você evita falhas em transformadores que podem disponibilizar o fornecimento de energia para grandes populações, né? E o pior, né? Além de tornar insatisfeito o nosso cliente e todas as consequências que isso causa, a gente perde o ativo. Então, assim, a ideia aqui é ser proativo nessa predição e verificar as informações dos dados em tempo real, e fazer projeções de quando a gente deve intervir de forma inteligente na manutenção. Aí, então, esse é um exemplo clássico de como os dados que a gente sempre teve, essas informações, podem ser traduzidos e monetizar, reduzir investimentos, que você pode postergar a ampliação de um transformador reserva a partir dessas informações, você pode postergar manutenções, reduzir intervenções. Então, só para ter uma ideia aqui, a gente teve um custo evitado em uma dessas intervenções de aproximadamente R$300 mil em única intervenção. Então, se a gente considerasse que todas as nossas intervenções fossem, em média, de R$300 mil, a gente está falando de coisas de alguns milhões aí. Então, é uma experiência que foi capitaneada pelo grupo de AGTD, um grupo de engenharia, né, que trabalhou nesse desenho junto com a equipe do EDL, e realmente é um caso de sucesso em relação à manutenção preditiva. O outro case compartilhado aqui é um case onde a gente utiliza imagens, né, predição de imagens de vegetação, para poder fazer a poda assertiva. Né? A gente sabe que vive em regiões urbanas onde antes existia mata, a gente tem árvores no meio de nossas instalações, árvores no meio de subestações, no meio de linhas de transmissão, linha de distribuição. Isso causa alguns prejuízos para a gente. Para isso, a gente tem que fazer poda regular, acompanhar crescimento. E esse projeto que, por sinal, é um projeto desenvolvido junto com a Concert, visa o desenvolvimento de uma ferramenta que pode predizer com maior assertividade a priorização dessas podas inteligentes, né? A alocação das equipes e aí, enfim, trazer um valor muito agregado ao negócio, porque você evita desligamentos improcedentes, né? Porque a proximidade de vegetação à rede causa desligamentos à rede, então evita acidentes que podem ser causados também, indisponibilidade, assim, uma série de benefícios que esse projeto pode trazer, e a Concert participou dessa construção. Estou chegando ao fim já. Na verdade, eu não trago muita conclusão, não. Né? Como cliente, como usuário dos dados, eu trago várias provocações e perguntas aqui que ficam, que eu tenho especialmente, eu queria compartilhar com vocês aqui. Então, assim, algumas eu vou trazer aqui, teve outras também, mas eu separei essas aqui, eu acho, principais. Né? Então, quais seriam as alavancas para aceleração nessas oportunidades apresentadas em relação à visão data-driven? Né? Será que nós estamos preparados para a utilização dos cenários de elevada conectividade? Porque para a gente medir os dados, alguns desses precisam estar, né? Você tem que ter sensoriamento desses ativos, tem que ter a percepção do usuário. Então, será que a gente está realmente preparado para ter essa elevada conectividade, ou a gente vai conviver com as décadas anteriores, que a gente sempre teve conectado, mas nunca utilizou? Que caminho a gente deve seguir nessa jornada? E os metaversos podem ser vias reais para monetização de dados dentro das usinas de energia? Então, é outra dúvida, provocação.
Outro ponto aqui importante, aos meus amigos de segurança aqui, a camada de segurança acompanha a aceleração do compartilhamento e utilização dos dados convergentes da rede de TI e IoT nas distribuidoras, porque quanto mais devices compartilhados, quanto mais devices conectados, quanto mais dados a gente vai gerando, mais problema em relação a manter a segurança e integridade desses dados, disponibilidade desses dados, né? Então, são temas muito relevantes que eu me fiz essas perguntas. Então, qual é o papel do cliente nessa cultura data-driven nas companhias? Ele continua sendo passivo ou não? Que informação esse cliente pode nos dar que podem fazer a diferença nessa construção dos modelos de negócio? E, por fim, mas não exaustivo, né? Existem recursos disponíveis, tecnologias. A gente viu que tem várias tecnologias, algumas mais pulsantes, outras ainda a vir, né? Mas existem pessoas no mercado preparadas para essa transformação. Eu estou preparado para essa transformação? Meu time está preparado para essa transformação? Bem, essas são provocações que eu trago para encerrar minha apresentação aqui, mas eu queria aproveitar, antes de a gente passar a passagem para as perguntas, de tirar dúvida, eu queria agradecer a Concert pelo convite, por estar aqui compartilhando esses poucos 15 minutos aqui com vocês. Agradecer também todo o time da Energisa, que está aí na ponta, tenho certeza, meu time da GAT, da automação, de telecom, de escada, que fazem meu dia feliz. Meu agradecimento a eles. Meu agradecimento também aos meus amigos de outras concessionárias, outros fornecedores que estiveram juntos aí, meus outros amigos que contribuíram, estão aqui tentando aprender, assim como eu, um pouquinho mais sobre esse tema, que realmente é muito relevante para a gente. Estou aqui à disposição, muito obrigado. Ô, Sábio, só nessa último slide seu já dá uns 10 webinars, né? Pode ser. Tem gente aí para responder isso, eu acho. É uma pergunta difícil, nossa senhora. Não fecha, não dá para fechar, eu abro. Bacana demais. Então, eu agradeço muito aí ao Petrone e ao Sávio pela rica apresentação e vamos agora para algumas perguntas. Tá? A gente tem uma aqui que tem se falado muito na criação de gêmeos digitais. Como isso se relaciona com o que você chama de Data Driven Utility? Para o Petrônio. Olha, eu até citei ali na arquitetura conceitual que a gente defende, né? A gente segue uma linha do EPRI, né? Que é de ter um modelo de rede que represente digitalmente a rede elétrica, centralizado e disponível para toda a empresa. Porque a gente acredita, quer dizer, como eu disse, a gente aprendeu que isso aí é muito importante, porque você tem, por exemplo, a parte de gestão de ativos ou a parte de investimentos financeiros, que também podem usar esses dados. Então, na arquitetura conceitual nossa, a gente põe isso não dentro de um ADMS ou dentro de um sistema, mas no barramento, ficando disponível para todos os sistemas, né? Até gostaria de fazer um parênteses aqui, sabe? Você falou porque no nosso barramento ali, ele realmente a ideia é conceitual, é genérica, né? Você está lá com o SCADA separado do EMS, do ADMS e tudo, mas ali é conceitual. Você poderia ter isso agrupado da forma que for melhor para cada concessionária, mas o importante que eu acho é exatamente o compartilhamento dos dados, que sejam de um ADMS, esse ADMS deveria permitir que o acesso através de microserviços, de alguma forma, aos dados existentes do ADMS e disponibilizar isso tanto no gêmeo digital quanto na corporação como um todo. Então, na realidade, o gêmeo digital é um das peças importantes para você ter numa empresa, numa utility aí digital para frente, né? E orientada a dados. Se você puder compartilhar, queria sim, porque esse tema é um tema assim muito relevante quando a gente fala de risco, né? A gente que é de concessionária, a gente sabe que a interrupção causa danos irreparáveis. A gente tem indicadores de qualidade para nossos clientes, então assim evitar qualquer interrupção é nosso dever enquanto concessionária. Mas aí a gente tem o crescimento da rede, né? A gente cresce com subestação, cresce com equipamentos de distribuição. E aí surge o desafio, como é que eu vou comissionar esses equipamentos? Como eu vou testar esses equipamentos? Então, assim, quando a gente encontra soluções de gêmeos digitais, pode ser um caminho, sim,
para a gente diminuir os riscos físicos de um comissionamento, de um teste, etc., se você tem um ambiente controlado que represente exatamente as grandezas e a situação em tempo real desse equipamento instalado fisicamente. Então, assim, só para contribuir na resposta, eu acho que o caminho das utilities talvez seja esse, da gente buscar ambientes dessa natureza para poder diminuir, primeiro, as indisponibilidades, os riscos e os impactos que um processo natural de toda concessionária, de comissionamento, de teste, de inserção de equipamento, tem trazido. Então, essa pode ser uma boa oportunidade da gente avançar nesse sentido. Minha sugestão sobre esse tema. Legal. Muito bacana. Vamos aqui para a próxima. Realidade aumentada e realidade virtual também são ferramentas da concessionária do futuro? Vai, Sávio, você acabou de falar. Completamente, totalmente. Eles são realidade do futuro, do presente, na verdade. Algumas concessionárias elas já utilizam de ferramentas para capacitação e desenvolvimento de suas equipes, né? A gente tem alguns exemplos disso, né? Mas eu acho que com a chegada do metaverso, os metaversos, né? Me corrigiram já um dia desse aí. E 5G, a promessa do 5G de alta conectividade, grande throughput, baixa latência. Então, assim, a questão dos games e esse trabalho de realidade virtual, imersiva, enfim, todos esses conceitos que esses núcleos avançados digitais vão trazer, vão ser completamente absorvidos pelas concessionárias, porque a gente, de novo, a gente está em ambiente de risco, né? A gente precisa otimizar nossa operação. Então, se você tem um ambiente de treinamento que você passa horas, de repente, um ambiente imersivo, onde você consegue o mesmo resultado com tempo menor, isso traz um benefício espetacular para as concessionárias. Então, a gente tem que pensar em ferramentas, sim, de capacitação, desenvolvimento, de aceleração. E eu acho que essas ferramentas, essas técnicas, elas vêm agora com mais força, especialmente com a chegada do 5G. Eu vejo que talvez a partir do segundo, terceiro ano, em 2024, 2025, a gente se aproprie com mais escalabilidade. Mas nesse momento a gente vê já iniciativas de todo mundo preocupado, querendo utilizar essas técnicas. A gente viu agora, acho que a Century, que fez um onboard utilizando metaverso. Olha só, todo mundo que chega na empresa agora, porque no mundo todo, a Century tem pontos no mundo todo, né? Entra num caminho, numa sala, conversa todo mundo num ambiente digital. Então, já tem grandes empresas que a gente conhece, são parceiras, colegas de trabalho nossos, que já estão fazendo isso. Então, sim uma realidade. Eu acho que é presente para frente, a gente não volta mais, não. E completando, porque agora, imediatamente, a realidade aumentada, né, que até você citou aí os riscos de comissionamento, né, e também a falta de mão de obra, às vezes, para ter, né, pessoas sênior no campo para todas as atividades que a gente precisa, a própria Constant já está usando aí, realidade, uma assistência, né, você tem um núcleo que fica longe que pode suportar quem está em campo através de realidade aumentada, né? Então, é um negócio que já estamos trabalhando aí, legal. Eu também acho que não é só o futuro, é o presente, praticamente. E cada vez mais vai acontecer, seja no metaverso, seja no metafísico, né? Ótimo. Então, pessoal, a gente vai caminhar aqui para o final, tá? Dessa edição do Power Trends. Vou agradecer muito aí a presença de todos, agradecer aí o Sávio e o Petrônio, né? A gente tem aí o contato do pessoal, foi compartilhado aqui, caso alguém queira continuar aí o networking. Aproveito para lembrar, então, que as questões tratadas aqui, várias já são usadas em soluções da Concert. Quem quiser fazer contato com a gente, estamos à disposição. Após aqui a transmissão, a gente vai mandar uma pesquisa, pequena pesquisa, pedindo aí a opinião de vocês sobre esse webinar, e esse feedback é super importante, então, por favor, sinalizem. E esse webinar vai ficar disponível no YouTube da Concert e a gente vai mandar por e-mail para todas as pessoas aqui que participaram conosco. Então, mais uma vez, agradeço a todos, sigam a Concert e a Energisa aí nas redes sociais, e até o próximo Power Trends da Concert. Obrigada a todos. Obrigado.
Um abraço, Obrigado, Flávio. pessoal da Anvisa. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Até. pessoal de TI também, VPT em geral, todo mundo aí que também com a gente. Esquecendo, o pessoal vai me matar se eu esquecer de falar da VPT, da TETIM, do pessoal de segurança, enfim. Abraço, gente. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. Tá ótimo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.